Então, retomando o estudo das disciplinas espirituais, depois desse tempinho de férias, né? Minhas, não suas, as minhas, a gente retoma essa temática, procurando revitalizar nossa compreensão das ferramentas que Deus nos dá para nosso crescimento na graça, né? Nosso crescimento na fé. São diversos recursos que o Senhor nos dá para o crescimento da nossa vida, para que a gente seja transformado, para que o nosso caráter cristão, aliás, cristão não, né? Para que o nosso caráter seja cristão. Para que o nosso caráter seja transformado à semelhança de Cristo. E isso é que é um caráter cristão, é o caráter humano que é transformado, se tornando mais semelhante ao caráter de Cristo. É bom a gente não usar a expressão caráter cristão, porque isso muitas vezes associa com a religião cristã. Então, é o caráter que se torna cristão pela transformação, pela nosso constante assemelhamento a Jesus Cristo. E essas disciplinas espirituais são aqueles exercícios de vida que vão nos colocar na posição de sermos modelados pela graça de Deus. É sempre bom a gente lembrar que as disciplinas em si, elas não transformam a nossa vida. Essa pequena, esse aparente detalhe é o detalhe que faz toda a diferença na vida de uma pessoa para que ela se torne parecida com Cristo ou para que ela se torne um legalista. Porque o legalista é aquele indivíduo, aquela pessoa que acredita que a prática das atitudes é que transformam a nossa vida. Na verdade, só uma coisa transforma a nossa vida, só uma coisa pode moldar a nossa vida, que é a graça de Deus aplicada em nós pela obra do Espírito Santo, exatamente. Só isso pode transformar a nossa vida, pode nos aperfeiçoar, pode nos transformar de pessoas que naturalmente fogem de Deus para pessoas que sentem alegria e satisfação em se aproximar de Deus e ver a sua realidade e se submeter à mudança necessária, né? O legalista é aquele que entende, que acha que é a sua prática das atividades, das disciplinas espirituais, que o tornará justo. Então isso é muito fundamental, é central na nossa vida. E muito cá para nós. É a grande diferença entre o cristianismo bíblico do cristianismo da religião. O cristianismo bíblico que as Escrituras nos ensinam é aquele cristianismo que nos mostra que a transformação não é fruto da minha prática, do meu comportamento. O meu comportamento apenas me posiciona na condição de melhor, de mais adequadamente ser transformado pela graça de Deus. Então, o meu comportamento não me transforma, o meu comportamento apenas me posiciona. A transformação é pela graça. Então, as disciplinas espirituais são exatamente esse posicionamento para que Deus, utilizando todos os recursos que Ele nos dá, transformar a nossa vida. Bom, nós já estamos há algum tempo, né, falando das disciplinas espirituais exteriores, falamos de todas aquelas interiores e estamos falando das disciplinas exteriores. Já falamos de duas delas. Vocês se lembram? Dado o tempo, a gente já está, acho que 3 semanas, né? Sem estudar exatamente. Você se lembra quais foram as duas disciplinas exteriores que nós já estudamos? As disciplinas exteriores. A confissão foi uma delas. A confissão, na verdade, foi a segunda que nós estudamos. E a comunhão. Então, ali, ó. A primeira foi a comunhão e a segunda foi a confissão. Então, nós separamos 5 disciplinas espirituais relacionadas à nossa prática exterior, ao nosso exercício exterior. Mas uma coisa que a gente já aprendeu bastante é que não é sábio e nem produtivo
a gente a gente entender que essas disciplinas são realmente separadinhas assim. A gente só separa para efeito pedagógico, para a gente entender um pouco melhor o funcionamento, como colocá-las em prática. Porque, na verdade, como a vida de cada um de nós é uma coisa só, né? É uma vida integrada que integra todos os aspectos da nossa vida, do nosso ser, a gente precisa aprender a desenvolver essas disciplinas de forma equilibrada. É claro que, dependendo do nosso temperamento, dependendo da nossa personalidade, até mesmo dependendo das nossas fragilidades, algumas disciplinas elas serão enfatizadas. Então, por exemplo, tomando um pequeno exemplo, se uma pessoa tem uma personalidade mais introspectiva, possivelmente precise exercitar com mais intensidade aquelas disciplinas que dizem respeito às suas interações com o mundo exterior e com as outras pessoas. E aí, por exemplo, a disciplina do serviço, né? A disciplina da comunhão. Então, certamente, o exercício das disciplinas interiores tende a ser mais natural, parece que combinam melhor com a personalidade mais introspectiva. Por outro lado, pessoas que são expansivas, que são mais espontâneas, né? Mais extrovertidas, certamente precisarão desenvolver mais aquelas disciplinas que voltam para a sua interioridade, para olhar com mais profundidade para dentro de si. Então, cada um sabe, conforme a gente deseja crescer espiritualmente e desenvolver uma vida espiritual equilibrada, ninguém precisa dizer para a gente quais são aquelas disciplinas que nós precisamos investir mais nelas e aquelas que nos são mais naturais. Porque quando existe um desejo sincero, verdadeiro, de crescer nessas práticas, a gente fuça a própria vida, não é? A gente se analisa, a gente pensa, a gente olha com mais seriedade e aí a gente vai sabendo como dosar, onde investir mais e aquilo que já é parte da nossa experiência, que a gente deve sempre investir, porém, talvez não exija de nós tanta intensidade como outras áreas. Então, na verdade, o importante é que nós cresçamos de uma forma equilibrada, harmoniosa. Ouvi essa semana, numa palestra feita para pastores, uma expressão antiga, se não me falha a memória, do Jonathan Edwards, em que ele diz que a beleza de tudo, de todas as coisas, e de forma especial a beleza da vida cristã está na harmonia. Harmonia no sentido de equilíbrio das coisas. Em outras palavras, o que isso significa para a gente? É que a beleza da vida de um cristão, de uma cristã, está não em nós sermos super em alguma coisa, mas em termos equilíbrio nas diversas esferas da nossa vida. Então, não adianta, não é adequado um seguidor de Jesus Cristo ser uma pessoa forte, digamos assim, em falar de Cristo para outras pessoas e ser uma pessoa frágil em saber lidar com a sua vida financeira, por exemplo. Apenas para tomar dois aspectos aleatórios da vida cristã, né? Aparentemente desconectados, mas na verdade não estão desconectados, porque dizem respeito a nós, a cada um de nós. Então a beleza na vida cristã, nesses dois aspectos, um cristão, uma cristã que compartilha a sua fé em Cristo e que é um bom mordomo dos recursos que Deus lhe dá. Não é? Não precisa ser super em nada, não é uma questão de ter destaque, mas ter equilíbrio nas diversas áreas. Então a nossa busca é por sermos cristãos que tratam da sua própria vida com Deus, da sua própria vida cristã, de forma a sermos equilibrados nas áreas. Aí está a beleza da vida que honra a Deus, que honra a Jesus Cristo. Bem, eu deixei de propósito essas duas primeiras aí, não passei para as outras três, e fiz essa
lembrança, né? Porque eu fiz uma pequena mudança, tá? Eu tenho seguido a ordem que a gente tem apresentado aí, mas eu fiz uma pequena mudança. Hoje, nós estudaremos a simplicidade. Mas o que acontece? Falar sobre simplicidade não é tão simples. Não é tão simples. E como eu voltei de férias agora, nessa semana, eu confesso para vocês que eu não tive um tempo... Eu achei que que se eu fosse falar sobre isso para vocês, eu ainda seria muito raso. Então eu queria um tempo ainda para poder estudar e me aprofundar nesse aspecto da simplicidade, que é uma coisa assim, bem, bem diferente. Né? Não vou falar disso, porque eu não vou falar sobre isso hoje. Eu não quero falar nada sobre isso, nada. Mas é simplicidade nesse sentido mesmo, tá? Ô, Cisne, isso mesmo, despojamento, uma vida simples, né? Frugalidade, talvez seria uma boa tradução, é frugalidade, né? Viver com a essência, mas isso a gente fala um pouco mais adiante, porque é uma coisa tão diferente da vida que se vive no mundo de excessos, né? Com a nossa sociedade, mas vamos deixar isso exatamente porque mas não vou falar sobre isso hoje não, porque senão é um assunto muito interessante mesmo, a gente fica atraído por ele. Mas temos as duas outras, as duas últimas disciplinas exteriores, são disciplinas que nos são mais familiares, pelo menos na nossa terminologia. Quais serão? Será que vocês se lembram? Quais serão essas duas disciplinas? Será que vocês se lembram? Quem já estou vendo papéis, folhas se desfolharem, alguém deve ter anotado lá no início, lá atrás. Pode colar à vontade. E isso, adoração e serviço. Escreveram nos caderninhos, né? Que bom, fico muito feliz que vocês estejam colando dessa maneira. Essa é a cola abençoada, cola que honra o nome de Jesus Cristo. Cola cristã, isso. Então, não vende, essa não vende, não. Então hoje eu escolhi falar sobre adoração. É curioso, porque esse é um tema muito vasto, né? Esse é um tema bem, bem largo, bem amplo, mas exatamente porque ele é muito amplo, se fala muitas coisas, eu entendo que é um aspecto muitas vezes distorcido, porque ele é amplo e, ao mesmo tempo, ele é, às vezes, enfocado sobre um ou dois prismas, o que torna o ensino bíblico sobre adoração incompleto para a nossa experiência cristã. Lembremos que nós estamos falando de disciplinas espirituais, ou seja, atitudes espirituais que devem ser praticadas, exercitadas com intencionalidade. Lembra que nós falamos sobre isso? Disciplinas não são coisas para a gente saber que existem. Disciplinas espirituais são ações práticas para serem exercitadas intencionalmente. Para serem exercitadas intencionalmente, elas precisam ser conhecidas naqueles aspectos mais... eu hesito em falar a palavra importantes, mas com a palavra assim, mais decisivos. Aqueles aspectos que, se faltarem, tudo aquilo que é exercitado, é construído, vai ser manco. Como, por exemplo, aquela mesa que você senta num restaurante para almoçar, quando você bota o seu prato em cima, a sua almoçar fica assim, não dá vontade de chamar o garçom para ele colocar um calço ali. Muitas vezes, certas práticas, certas disciplinas espirituais, elas são mancas e correm risco de tombar porque falta a elas algum aspecto que é decisivo. Diga, Terezinha, você vai falar? Daquele negócio de coxear. É isso mesmo. É uma disciplina coxa, né? Tá coxa. Mas você sabe que essa experiência, isso que Elias falou lá para o povo naquele dia em que ele teve aquele confronto, né, com os profetas de Baal,
O que ele estava dizendo, de certa forma, era isso mesmo. Vocês são incompletos e por isso estão pendendo para o lado errado. Né? Falta a vocês consistência. Falta a vocês uma compreensão completa, né? Mais plena do que Deus requer. Então, a nossa busca é exatamente procurar uma compreensão. Dizer plena é muita pretensão, não é? Mas equilibrada das práticas. Diga, Zé Maria. Uhum. Que o irmão ou a irmã só sentavam naquele banco, se alguém sentasse. E eles achavam que conhecia para sair. Então eles têm uma noção de religião bancária. Exatamente, né? Mas então, vamos lá. Quando a gente fala na disciplina da adoração, vamos primeiro falar das línguas originais. Os irmãos e irmãs têm dom de línguas? Pergunta para se fazer em igreja presbiteriana? Nós estamos falando das línguas originais da Bíblia. Grego e hebraico. Né? Hebraico, Antigo Testamento, grego, Novo Testamento. E, curiosamente, as duas palavras mais frequentes usadas para descrever a adoração, tanto no hebraico como no grego, têm significados muito próximos. Muito próximos. Significam prostrar-se ou ajoelhar-se diante de alguém, em reconhecimento e em submissão. Adoração traz em si este sentido. Isso aqui não é uma aula de hebraico e grego bíblicos, não, tá? Mas é só para a gente perceber que o espírito que essa palavra traz em si é exatamente a ideia da criatura se prostrando diante do Todo-Poderoso, o Criador, reconhecendo quem o Criador é. Vamos chegar lá. Vamos caminhar exatamente nessa direção, tá? Então a gente vai mexer com essas questões. É claro que há uma divisão nessa pequena definição aqui. Prostrar-se ou ajoelhar-se, que prostrar-se e ajoelhar-se são dois... Prostrar-se e ajoelhar são dois verbos. Verbos descrevem, geralmente, ações. Isso. Então agora já são dons de 3 línguas. Hebraico, grego e português interpretados, não é? Então, é bíblico, é presbiteriano, é língua com interpretação. É bíblico e consequentemente, é presbiteriano. Né? Não, mas olha só. Então, mas por que eu estou destacando isso? Porque uma coisa é a ação, outra coisa é a razão dessa ação. Qualquer pessoa pode se ajoelhar e se prostrar num gesto ritual, Mas a grande questão é exatamente isso que a Márcia ousou perguntar, insinuou perguntar, e quem já está começando a andar por esse caminho. É o que está dentro, é o que motiva, né? Reconhecimento e submissão. Então, a grande questão da adoração não é apenas o ato externo, mas é o que impulsiona a pessoa a realizar aquele ato. Essa é a grande pérola, né? A pedra de toque da adoração no conceito bíblico. Então vamos falar algumas coisas, como eu disse para vocês, esse é um assunto muito largo, muito vasto, livros e mais livros, e mais livros, e mais livros, e mais livros, palestras e palestras e palestras, vídeos e vídeos, pregações e pregações já foram feitas e continuarão a ser feitas em torno desse tema muito rico. E eu não tenho pretensão de esgotar esse assunto de forma nenhuma, seria uma tolice da minha parte. Mas eu queria tocar em alguns aspectos que eu entendo que são muito importantes, são muito decisivos para a gente poder
desenvolver a adoração como uma verdadeira disciplina espiritual. Primeira, na verdade, eu trouxe para vocês aqui 2 pares de conceitos. Tá? O primeiro par é o enfoque duplo da adoração. Entendendo que a adoração é prostrar-se ou ajoelhar-se como um gesto de reconhecimento e submissão e entrega. Isso tem que ser feito com um enfoque duplo, com uma dupla percepção. Quem pratica isso, quem vive isso, quem desenvolve isso, tem que ter uma percepção dupla, um enfoque duplo. O primeiro, o enfoque de si mesmo. A percepção de si mesmo. A percepção da sua pequenez. Um pequeno parênteses, eu devia falar isso um pouquinho antes. Há inúmeros textos bíblicos que nos ilustram essas realidades que nós vamos partilhar aqui, não é? São textos que eu nem trouxe como referência para projetar aqui, mas são textos que estão muito claros na nossa prática. É curioso, porque os textos são tão comuns que vocês e eu somos capazes de repetir para cada conceito que a gente vai colocar aqui. A gente, com facilidade, a gente é capaz de falar 3, 4 textos bíblicos para cada um desses conceitos. No entanto, os textos bíblicos, por nos serem tão comuns, muitas vezes perdem o significado para nós. E aí a gente recita o texto sem refletir sobre o que ele representa. Por isso, eu preferi trazer para nós conceitos que expressam o sentido do texto bíblico, para que então a gente aqui vá lembrando de textos bíblicos que têm no seu coração esses conceitos. O conceito da nossa pequenez, da nossa pecaminosidade. Será que você pode lembrar algum texto bíblico que fala sobre isso? Não precisa. Vou lhe liberar de dizer o endereço completo. Certo? Mas passagens bíblicas. A passagem da pequenez é o Salmo 51, né? Do Davi. Que ele fala a confissão do seu pecado. O seu pecado, eu acho que ali ele reconhece a sua pequenez. Sim, é um bom exemplo, né? Miserabilidade. Isso. Somente contra ti, Senhor, porque eu te pequei. Ele faz ali uma confissão de grande submissão. Isso. E quando ele diz assim, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, né? Ele mostra a sua imperfeição. Ok, Terezinha. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Na verdade, essa passagem é uma passagem que mostra carência, né? Que mostra a sua dependência, que é também um aspecto da nossa pequenez, é o reconhecimento da nossa dependência de Deus. Né? Mais alguma passagem? Isso aí fala da nossa pecaminosidade, mas e da nossa comparação da nossa pequenez com a grandeza de Deus, né? Nossa Jó também no final do livro, ele mostra sua pequenez quando ele confessa, né? Bem sei eu que tudo pode, nenhum dos teus propósitos poderão ser isso. Isso também é uma questão de pequenez. Exatamente. Eu vejo que toda essa dinâmica de Deus se revelando para Jó e botando Jó no seu devido lugar, não vamos falar assim, é realmente um reconhecimento, expressa a pequenez. Muitas perguntas a Deus e Deus não respondeu a ele. Isso. No final, ele reconhece quem é ele, né? Porque ele não respondeu alguma coisa. Isso. Mas alguma passagem que você se lembre que fala, Leonardo? O pecador que não sabe disso, mas que é nu, que é pobre, que é cego. É o texto de Apocalipse, capítulo 3. O texto da mensagem do domingo passado do reverendo Tiago, né, no culto da manhã, que era a igreja de Filadélfia, né? Exatamente. Eles se achavam grandes coisas, no entanto, Deus fala, vocês são pequenos, né? Traduzido nessas expressões, né? Miserável, pobre, cego e nu. Né? Então, só para que a gente... Você falar alguma coisa, Márcia? Só sugestão? Meu povo, que possa dar todas essas coisas, né? Isso, porque tudo vem de ti e do que é teu te devolvemos, né?
Então, há diversas expressões. Seja passagens que expressam a nossa carência, a nossa postura microscópica em relação à grandeza de Deus, ou em relação ao nosso pecado diante da justiça, da pureza de Deus. Então, é exatamente esse conceito de distância, de que não há como comparar a criatura com o Criador. Então, a primeira perspectiva que precisa estar no coração do adorador é a perspectiva da sua pequenez, da sua indignidade, da sua pecaminosidade. Não existe adoração verdadeira se a gente não reconhece essa nossa distância em termos de comparação, em todos os sentidos, de nós em relação a Deus. Porque é só esse reconhecimento que faz com que alguém verdadeiramente se prostre reconhecendo. Né? O prostrar-se em reconhecimento só acontece se eu entendo do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, que o abismo, a distância, em termos de comparação, é imensa, né? É indizível. Então, a primeira perspectiva é essa perspectiva interior mesmo, e isso nasce daquilo que a gente aprende nas Escrituras e da nossa proximidade de Deus, né? Da nossa busca de Deus. O segundo enfoque, se o primeiro enfoque é a nossa pequenez, o segundo é o caráter de Deus, né? Que inclui a sua soberania, não há dúvida nenhuma. Eu preferi colocar o caráter porque o caráter de Deus tem características inúmeras, múltiplas. Foi por isso que nós cantamos esse louvor que fala de 3 características do caráter divino, né? A santidade, Deus é absolutamente santo, a justiça, Ele é justo, mas o quê? Forte. Mas o que a gente poderia falar a respeito do caráter de Deus? Misericordioso, imutabilidade. Deus é um só, Deus é incomparável, né? Deus não oscila, mas o quê? Aquilo não é bem mudança de opinião, não. Não é, né? Isso aí é um recurso literário para expressar uma atitude. Deus não mudou. É porque o texto bíblico fala isso, né? Mas a gente sabe que isso é um recurso literário. Isso, é o que é chamado de antropopatismo, que essa teologia chama, esse nome assim bonito, né, pomposo, para impressionar todo mundo, para que as pessoas digam, eita, como você acabou de dizer. Né? Antropo, homem, patos, não é marreco, patos é sentimento, né? De onde vem patia, empatia, simpatia, antipatia, sentimento, patos. Então é atribuir a Deus sentimentos humanos. É esse conceito de mudança de opinião, mas Deus, na verdade, na sua essência, Ele é imutável, né? Mas alguma característica que vocês... Sim, a adoração, uma adoração saudável, verdadeira, ela nasce dessa perspectiva dupla de quem nós somos, né, de como nós somos e da grandeza, da sublimidade do caráter de Deus. Consequentemente, do absoluto merecimento, do nosso não merecimento, da nossa indignidade, da nossa pequenez, e da grandeza, glória, beleza, justiça, força, santidade, imutabilidade, misericórdia. Mas o que, gente? Vamos adjetivar Deus, gente. Hein? Longanimidade, paciência, bondade, perfeição. Mas o que? Acabou, né? Não, tudo não, né? Tudo não. Isso. Todas as virtudes, né? Todas as virtudes, todas as belezas.
não, a justiça de Deus, não, foi falado assim, acho que foi Ione que falou aqui na frente, né? Então, tantas coisas, né? Deus é verdadeiro, né? Deus é verdadeiro. Então, há tantas qualificações, né, que podemos atribuir para o Senhor que quando a gente começa a perceber isso, a ver dessa maneira, e o hiato, o abismo que existe entre nós e Deus, isso provoca em nós aquilo que a Bíblia chama de temor e tremor. A adoração é esse sentimento de temor e tremor que nasce dessa compreensão dupla, desse enfoque duplo. Isso tudo acontece no mundo interior. Mas, ora, a adoração não está sendo colocada aí como uma disciplina exterior? Coisa interessante, não é? Mas tudo isso a gente está vendo que nasce de uma compreensão interior. Vamos dar um passo à frente e lembrar o seguinte, que essa compreensão, né, esse enfoque duplo, ele só é saudável se ele for fruto não de um exercício mental nosso. Onde é que nós conseguimos ter um enfoque duplo, mas um enfoque com um bom foco, não um enfoque desfocado? Porque não é difícil as percepções serem desfocadas, não é? Porque são dois aspectos, o aspecto da nossa natureza e da natureza divina, nós podemos ter esses dois enfoques, mas seriam enfoques desfocados. Todas as pessoas, basta que elas não sejam ateias, né? Elas têm uma percepção a respeito da natureza humana e a respeito da natureza divina. O que nos dá um enfoque ajustado? A palavra de Deus. É a revelação divina pelas Escrituras. Claro, não há dúvida nenhuma, né? Mas é das Escrituras que brotam as descrições a respeito da nossa pequenez e da grandeza das perfeições divinas. Então, esse nosso enfoque precisa ser feito através dos óculos das Escrituras, né? Através dos óculos da Palavra de Deus. Então, tanto a beleza do caráter de Deus como a lástima da nossa pequenez nos são dadas de uma forma saudável pelas Escrituras. Porque pela nossa própria cabeça nós podemos ter um enfoque distorcido. Certo? Então, eu falei para vocês desse enfoque duplo. Essa é a primeira dupla, o primeiro par de conceitos para nós que nos impulsiona num bom exercício da adoração como disciplina espiritual. O segundo par é o duplo movimento. Então, o primeiro é o duplo enfoque. O enfoque é a compreensão. O segundo par é o duplo movimento. Movimento é a prática. É a ação, exatamente. Por que um duplo movimento? Vamos provocar aí, vamos ver o que vocês imaginam que seja. Antes que eu coloque isso, antes que eu projete isso aí para a gente. O que seria um duplo movimento na adoração, na prática da adoração? O movimento é a dupla atitude, dupla ação. Pode ser. Pode ter a ver com os verbos, pode ser que tenha a ver com os verbos, não necessariamente separados, né? Porque ajoelhar e prostrar são coisas muito próximas, né?
Sim, sim. Adorando através do serviço, não é? Aham. Você está dando um bom passo à frente, um passo à frente bom, positivo, porque nós vamos ver que um dos aspectos é que a adoração, ela ultrapassa muito mais aquilo que se fala hoje no mundo gospel. Eu falei que era pentecostal. Você é pentecostal? Não, só Todos nós somos pentecostais, porque a Igreja de Cristo nasceu no dia do Pentecostes. Todos nós somos pentecostais, na nossa gênese, na nossa história, né? E temos muito que aprender com nossos irmãos pentecostais, hein? Talvez não tanto na teologia, mas muito na prática. Muito na prática, né? A gente tem a cabeça muito grande e o corpo pequenininho, né? São meio ETs espirituais, né? Bom, também o contrário é verdade. Às vezes se tem o corpo muito desenvolvido e a cabeça pequenininha. Mas vamos lá. O que eu quero dizer com duplo movimento? É porque existe uma dimensão interior, um movimento interior, uma ação interior. Ação não quer dizer que seja só com os braços, com o corpo, né? Mas há uma ação da nossa vontade, um movimento das nossas intenções, uma postura ativa dos nossos pensamentos, da nossa reflexão, dos nossos sentimentos, que são coisas imateriais, não são coisas físicas, mas fazem parte da nossa interioridade. Então, o primeiro movimento da adoração é o movimento interior. E aí, quando eu digo movimento interior, é um movimento que implica em deixar, em abandonar alguma coisa e nos voltarmos para outra. Esse movimento interior, para matar a curiosidade, é o autoconhecimento e a substituição dos nossos ídolos. Por que isso? Só é possível nos rendermos verdadeiramente ao Senhor se nós reconhecemos a nossa pequenez. E para a gente reconhecer a nossa pequenez, a gente tem que se explorar, né? Se autoconhecer. A gente precisa se investigar. O autoconhecimento, isso é uma expressão de Calvino, não é? O autoconhecimento e o conhecimento a respeito de Deus andam muito próximos, andam de mãos dadas. Essa é uma dimensão muito importante da nossa vida. Diga, Dalva. Eu acho que é mais fácil a gente buscar o conhecimento de Deus do que a gente ter um autoconhecimento. Possivelmente seja mais fácil a gente buscar o conhecimento de Deus do que se autoconhecer. O que não quer dizer que é possível conhecer melhor a Deus sem se autoconhecer. Buscar, sim. Mas a gente só encontra Deus com mais profundidade, vamos dizer assim, se a gente se dispuser a se olhar adequadamente. Porque se a gente não se conhece adequadamente, a visão que nós vamos ter de Deus tende a ser uma projeção melhorada de nós mesmos. Tende a ser uma projeção melhorada de nós mesmos. Porque nós temos essa tendência a nos poupar de uma visão negativa de nós mesmos. Então, a gente só conhece realmente a beleza de Deus na medida em que a gente admite a nossa pequenez. Exatamente, por isso são duas coisas que andam juntas, elas precisam andar paralelamente. Voltamos ao conceito de harmonia, de equilíbrio. A supervalorização de um aspecto vai prejudicar o outro, e aí a nossa vida fica desequilibrada. Diga, Terezinha. Eu acho que quando a gente busca Deus, Ele nos dá esse autoconhecimento. Também, exatamente. Porque tudo nasce da resposta sincera e humilde ao chamado do Espírito Santo, né? Exatamente, ele fala, a gente responde positivamente, e isso acontece o que aconteceu com Jó. Jó tinha uma compreensão espiritual.
E não é, e olha que Jó era elogiado por Deus quando, naquela compreensão espiritual que ele tinha antes das experiências que ele passou. Quando ele passa por todas aquelas experiências, a sua compreensão espiritual se aprofunda vertiginosamente. E ele diz assim, o próprio Jó diz assim: meu Deus, eu não entendia nada, eu não conhecia nada, a minha espiritualidade era uma espiritualidade muito incompleta. E olha que Deus o elogiou lá nas cortes celestiais, hein? Deus elogiou lá nas cortes celestiais, porque a conduta do seu servo era uma conduta reta, né? Por quê? Porque a questão de Jó não era a boa ou má intenção. A questão de Jó era uma boa intenção ainda imatura. Ele era um buscador honesto e sincero de Deus, mas precisava de uma caminhada mais profunda com Cristo não, né? Cristo estava lá também, mas com Deus, para que a sua experiência se tornasse mais profunda. E é lindo quando a gente entende Deus elogiando Jó, apesar da imaturidade interior de Jó. Isso mostra assim a bondade, a misericórdia, a profunda compreensão que Deus tem das nossas imperfeições. E Ele não nos lança em rosto, porque o que Deus valoriza é exatamente a verdade no íntimo, como diz Davi, né? O Senhor se compraz, se alega da verdade no íntimo. Então, Deus se alega quando vê a intenção sincera do coração das pessoas, mesmo que essa intenção precise evoluir e se transformar numa vida mais amadurecida, né? Isso, Cornélio, um outro bom exemplo. Então, o que mostra, isso só mostra uma coisa: não mostra que os nossos atos são justos diante de Deus. Mostra que Deus nos ama apesar das nossas incompletudes, apesar das nossas lacunas. Deus nos ama de forma incondicional, não é? Então, esse é um aspecto importantíssimo. Nós precisamos nos autoconhecer, olhar para dentro da gente e aí procurar entender o que ocupa os espaços importantes da nossa vida, como o versículo que serviu para nós na nossa leitura meditativa e oração, né? Nenhum outro bem possuo senão a ti somente, né? Outro bem não possuo senão a ti somente. Leonardo levantou a mão, depois você, Márcia. A gente pode entender que a gente consegue agradar a Deus não através dos nossos atos, mas através da intenção do nosso coração. Isto. A gente nunca agrada a Deus, né? Então, na verdade, mesmo que a gente tropece, por isso que mesmo que a gente tropece, Deus olha para o nosso coração. Assim como o contrário também é verdade, né? Se os nossos atos forem perfeitinhos, aspas, né? Se não for revertido, se não for fruto de um coração entregue a Deus, são atos de injustiça e não atos de justiça, né? Uma fórmula, uma tentativa de comprar o favor divino, né? Como? Fariseus são os melhores exemplos disso. Faziam tudo direitinho de acordo com a lei, mas Jesus falou assim: por fora a bela viola, por dentro pão bolorento. Essa é a versão contemporânea da palavra de Jesus, né? Diga, Márcia. Isto. Exatamente. Esse autoconhecimento não é o alvo da nossa vida. Esse autoconhecimento é um passo na nossa caminhada de submissão. Porque só se torna submisso aquele que reconhece a sua pequenez, né? E para isso a gente tem que olhar para a gente e explorar para ver o que tem ocupado o lugar de Deus na nossa vida. O trono da nossa vida, o centro da nossa vida, que são ídolos. São ídolos, né? Qualquer coisa, pessoa, ação,
que ocupe um lugar que comande a nossa vida, ele é um ídolo. Pode ser status, pode ser reputação própria, pode ser dinheiro, pode ser família, pode ser trabalho, pode ser a obra de Deus. Podem ser ídolos. Podem ser ídolos. Às vezes nós vivemos alguns desequilíbrios muito santos. Desequilíbrios muito santos. Desequilíbrio santo, né? Aspas, né? Socialmente santos, vamos dizer assim. Ele já está aqui olhando para mim com a cara virada, com toda a razão. Né? Desequilíbrio, como é que desequilíbrio pode ser santo? Santo na cultura evangélica. Do tipo, a pessoa que trabalha na igreja e abandona a família. Eu não estou falando nem em termos de ser uma pessoa violenta, mas que negligencia o tempo e a atenção que é muito claro nas Escrituras, deve ser dada à sua própria casa, é dada à igreja. E a pessoa se sente fazendo a obra do Senhor. Isso aqui é o clássico cuspir para o alto, porque isso é um perigo na vida de líderes na igreja. Então estou cuspindo para o alto aqui, né? Porque é uma coisa muito comum na vida de nós líderes, uma dedicação à obra, à igreja, como se a gente estivesse servindo a Deus mesmo, né? Se é em detrimento... Isso, exatamente, exato. Por isso a gente precisa ter esse olhar muito criterioso para o seu mundo interior, porque é isso que vai nos orientar na prática da adoração. Porque se a adoração começa dentro do coração, é lá que começa também a investigação dos motivos. Então, quando a gente trata disso, daí você percebe que as disciplinas, elas se autossuportam. Elas não são estanques. Porque, por exemplo, para que o autoconhecimento, né, essa busca por saber as suas verdadeiras motivações, isso vai requerer da gente silêncio, não é? Vai requerer a gente parar para estar a sós com Deus, aquilo que nós chamamos de solitude. Vai requerer que a gente se exponha ao espelho das Escrituras. A gente tem que ter essa honestidade de se colocar diante de um espelho, e tomar muito cuidado para que o espelho não seja a vida de outra pessoa, né? Porque a gente tem a tendência a se comparar. Hoje eu estava fazendo aqueles textos do 15x24, que sai no nosso boletim. Na verdade, eu tenho colocado um resumo dos textos, que não sou eu que escrevo, são outros pastores, e um deles me chamou a atenção exatamente sobre essa questão. Como é que, às vezes, a gente... O fracasso, o tropeço do outro, não estou nem falando da destruição, mas quando uma outra pessoa comete um erro, muitas vezes lá interiormente, nós olhamos e dizemos assim, afinal de contas eu não sou tão ruim quanto fulano de tal. Bálsamo para a gente, né? É isso. Eu não sou perfeito, mas isso eu não faço. É o fariseu, né? Que chega lá, não sou como esse publicano. Isso, bem lembrado, a parábola do fariseu e publicano, né? Então, exato, nos elogiamos, né? Nos autoelogiamos. Então, por isso o espelho não pode ser a água, né? Isso, o espelho não pode ser a água, como no mito de Narciso. O espelho não pode ser a vida de outra pessoa. O espelho precisa ser as Escrituras. Para isso, é o exercício da meditação nas Escrituras. Sim, isso. O caminho da espiritualidade, né? Qual é? Isso, é olhar para si. É olhar para si, em vez de ficar olhando para o outro, é a gente se conhecer bem, a gente não ser doentiamente um pesquisador, um catador de piolhos na sua própria cabeça, né? Mas a gente olhar para dentro com honestidade, é claro,
a grande maravilha do Evangelho é que o Evangelho nos permite olhar para a gente com muita autenticidade, porque a gente sabe que a graça de Deus é mais abundante que o nosso pecado. É o que Paulo falou, nós vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? Não, é o contrário. A graça de Deus é tão abundante que nos permite olhar para o nosso pecado com franqueza e dizer, morre pecado miserável, né? Morre, velho homem. Morre, velho homem. Então, essa é a dinâmica interior da adoração. Então, isso requer oração também. A oração é essencial ao olharmos para dentro de nós, para confessarmos os nossos pecados. Lembram-se do Acase, né? Aqueles cinco formas, 5 elementos de uma boa vida de oração. A confissão é uma delas. A confissão, não a confissão externa, como nós já estudamos aqui, mas a confissão do nosso pecado ao Senhor. Então, você percebe que as disciplinas elas se entrelaçam para criar uma vida cristã harmoniosa, né? Para a gente poder caminhar nesse passo de crescimento espiritual. Então, a adoração, ela propõe para nós discernirmos os ídolos no nosso coração, reconhecer a influência que eles exercem sobre nós, o controle que eles muitas vezes exercem sobre nós, sobre áreas da nossa vida, e nos libertarmos desses ídolos através da cruz de Jesus Cristo, né? É indo a Cristo, é indo à cruz que nós encontramos a liberdade desses ídolos. Então, a adoração é isso. A adoração é nós temos esse primeiro movimento, que é o movimento interior, de voltarmos o nosso coração para o Deus verdadeiro, abandonarmos os ídolos e nos voltarmos para o Deus verdadeiro. E aí, o segundo movimento, se o primeiro movimento é o movimento interior, o segundo movimento é o movimento exterior. Que coisa interessante, que coisa interessante. Falamos aqui, vou fazer o cálculo aqui, já 40 minutos só sobre os aspectos interiores da adoração como disciplina espiritual exterior. Por quê? Porque é natural que haja esse segundo movimento, que é o movimento exterior. Aí então sim, prostrar-se, ajoelhar-se, são expressões pontuais que descrevem uma quantidade muito larga de expressões exteriores, que são as expressões de louvor. Expressões de louvor, de celebrar a Deus, né? Expressar isso que está acontecendo dentro do nosso coração, isso que já está se processando dentro do nosso coração. Como se expressa louvor a Deus? Uma das coisas que eu acho que expressar louvor é reclamar menos. Interessante. Porque na comunidade cristã, tantas vezes a gente tem o nosso irmão que reclama de tudo. Então acho que isso é uma falta de louvor ao Senhor. Porque reclamar é o contrário de agradecer. E gratidão, agradecimento é uma forma de expressar louvor. Isso. Mas quais outras maneiras de a gente expressar louvor a Deus? Dançando? Exatamente. Mas fica tranquila, não faz mal não. Não faz mal não estou falando, não, nenhum problema, não. A gente sabe que tudo tem contexto, né? A gente não está preocupado aqui com os usos, com os costumes, porque todas as coisas têm o seu devido contexto. Não é? Você deu o exemplo aí da história do monge que se sentia adorando a Deus, cozinhando para os seus companheiros, para os seus irmãos. Você não vai chegar aqui dentro do culto com o fogareiro ligado, né? Não vai fazer. Mas tudo tem contexto, não é? Mas adorar a Deus através do serviço que pode prestar. É uma forma de adorar, né? Aliás, fazer isso aqui na hora do culto é até pecado, porque vai distrair, né? Exatamente, claro. Mas o quê? Que outros tipos de expressão de louvor nós podemos encontrar? Quais são? Música.
Queridos e queridas, exatamente, a palavra certa é essa, é variado. Por quê? Porque nós somos diferentes, nós somos diversos. Quando a gente se une para fazer um almoço, para servir a uma sociedade ou missionária, Alguém, isso, esse é o serviço, né? água, tudo isso é serviço. É louvor a Deus, isso. Você expressa a sua devoção a Deus servindo ao próximo. Por que eu falo isso? Porque as pessoas confundem adoração com uma quantidade muito estreita de expressões, de formas de se expressar. Geralmente são música, dança, expressões corporais, levantar a mão, não é? Pode levantar, claro, bater palma, expressões corporais. Todas essas expressões são formas de expressarmos louvor. Porém, a gente não pode estreitar a isso. Vocês falaram muito bem. Servir uma pessoa, aprender a agradecer mais do que reclamar, não é? Sustentar uma causa, mas pela motivação correta. Aí que está a grande diferença do cristianismo de Cristo para o cristianismo da religião cristã. É a motivação. Você se lembra, aliás, da motivação da religião cristã, não, das religiões. Você se lembra que quando Jesus falou o Sermão do Monte, por diversas vezes ele disse: vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. E você perceba que todas as vezes que Jesus fez esse binômio, né, esse contraste, ele fez questão de ir lá na lei e tirar de dentro da lei e colocar sobre a mesa o espírito da lei. Jesus sempre aponta para as motivações e não para o mero exercício, não para a mera atividade. Ele fala: o que importa é o que sai do coração. É o que ele quis dizer quando ele falou que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, sim, sem dúvida. Deus já fala isso claramente. Exatamente. Deus falava: olha, vocês estão fazendo celebração, etc. Isso é abominação para mim, porque vocês não têm uma vida coerente. Né? Porque o coração de vocês está cheio de impureza. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu acho que essa é a passagem mais clássica para mostrar que não é apenas... Isso não é um valor do Novo Testamento, é um valor de Deus, que está lá no Antigo Testamento. Né? Aliás, Deus se aborreceu com Israel geral por causa disso. Né? Então, a gente tem diversas maneiras de expressar a adoração. E aí eu quero falar para vocês disso. Muito pouco, não quero falar muito sobre isso não, porque eu já falei algumas vezes. O nosso culto comunitário, a gente precisa sempre caminhar, e eu acho que a gente está num caminho legal sobre isso, em que há a liberdade para as expressões de louvor que fazem sentido no nosso contexto. Não é? Como eu brinquei aqui, a Tatiana não vai chegar aqui com o fogareiro ligado, com aquele cheiro que vai desviar todo mundo. Pode levantar a mão, cara, que sim. Então a gente tem esse tipo de possibilidade de expressão e a gente aprender, isso é uma dinâmica que a gente vai aprendendo sempre, né? A se olhar como diferentes e, se olhando como diferentes, os mais recatados respeitarem os mais extrovertidos e os mais extrovertidos respeitarem os mais recatados. Isso é que é a beleza do equilíbrio. Porque eu, que sou um recatado, eu me considero mais por recatado, não vou achar que a Tatiana levantar a mão, levanta mesmo, Tatiana, levanta na graça de Cristo, é um escândalo, não vou achar. Por outro lado, a Tatiana, que gosta de levantar a mão, não vai achar que o pastor Alex é pouco espiritual porque não levanta a mão, né? Então, não julgar um ao outro e a gente saber a liberdade. Mas, por outro lado,
a Tatiana, sabendo que eu sou um cara recatado, não vai sair saltitando, pulando, virando cambalhota aqui no meio, né? Sapatinho de fogo, né? Que é um pouquinho de exagero. Né? Isso é a experiência na dinâmica das outras denominações, né? Então tem isso, né? E por outro lado também, se a Tatiana um dia levantar as duas mãos, em vez de uma só, eu não vou dizer assim, que mulher exagerada, né? Descontrolada, descompensou, né? Aí é um julgamento perverso da minha parte, que abdica do amor cristão, que dá aos irmãos a liberdade de expressar sua alegria diante de Deus. Tem uma coisa muito interessante que eu acho aqui na igreja, que quando eu falei isso uma vez para um pastor amigo nosso, mais tradicional do que nós, e ele não entendeu muito, não. Algumas vezes aqui na igreja, eu acho isso interessante, né? Algumas coisas que são feitas, as pessoas aplaudem. Não é? Não já aconteceu isso? Isso acontece quando as crianças... Isso já gerou confusão, até aqui mesmo, no passado. Não é isso que eu estou me referindo. Não é a isso... Não, com certeza, mas não é por animação de auditório, né? Mas o que acontece? Quando a coisa acontece com espontaneidade, a gente não precisa dizer salva de palmas para Jesus, porque, irmãos, a grande verdade é que quando o nosso coração está leve, e a gente entende esse conceito da liberdade em amor na adoração, porque o que vale na adoração não é a liberdade. Esse é o problema da igreja contemporânea, da igreja atual, é que as pessoas acham que o que vale na liberdade é a adoração. Não é, o que vale na liberdade é o amor. O valor que tem sido mais destacado nas pessoas que falam, não, adorar a Deus é a liberdade. Está errado. Procure, porque não existe na Bíblia nenhuma passagem que associe adoração a Deus com liberdade, assim, nesse sentido de eu tenho liberdade para pular, tem até um canto, sou livre para pular, sou livre para gritar, sou livre para... Isso não está na Bíblia. A Bíblia sempre associa a adoração, seja adoração pessoal, como adoração comunitária, ao amor. Esse é o espírito básico da passagem de 1 Coríntios capítulos 12, 13 e 14. Esses 3 capítulos tratam de adoração comunitária. Inclusive o capítulo 13, que é considerado o hino do amor, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como bronze que sou. Isso daí, as pessoas tiram aquilo para falar do amor. Olhe no contexto que Paulo está falando de como se expressa amor pelos irmãos durante um culto. É isso que ele está falando ali. É claro que os valores que ele traz ali valem para amor em qualquer situação, mas ele está aplicando aquilo ao exercício do culto, da adoração comunitária. É por isso que ele diz assim, olha, ainda que eu fale todas as línguas, porque essa era a grande questão de Corinto, né? Se eu não tiver amor, não vai adiantar nada. E aí ele coloca outras manifestações. E um pouco mais à frente, no capítulo 14, ele começa a dizer assim, então, irmão, se você fala em outra língua, ou você interpreta para edificação, para todo mundo ser abençoado e ficar feliz como você está, ou então você ora, ou fica calado. Ou ninguém puder interpretar, ou você, fica calado, porque isso não vai ter nenhuma expressão comunitária. Você vai estar falando uma coisa que as pessoas não vão entender. Até você está falando com sinceridade. Ele diz, você ora bem. Mas, na comunidade, isso é infrutífero. Então, só para dar esse exemplo, né? Não estou falando contra línguas, nem a favor de línguas, apenas estou situando a questão do amor. O que é o amor? Onde é que está o amor aí? O amor está no fato de que qualquer expressão de adoração minha, comunitária, ela deve ser algo que considera os meus irmãos à volta. Então, eu não tenho liberdade. Entendeu?
a liberdade é limitada pelo amor. A liberdade é limitada pelo amor. Porque o amor é a virtude que coroa qualquer ação cristã na comunidade. Ele fala que se você fizer alguma coisa que vai chocar seu irmão, É um outro argumento do apóstolo Paulo, né? Então, irmão, só para a gente fazer o fechamento, as expressões de louvor é que são a prática exterior da adoração. E é muito legítimo o encorajamento, e aqui, mais uma vez, você que faz parte da igreja, que conhece a nossa dinâmica aqui, olhando para esse tipo de análise, de estudo, você entende os porquês que os porquês que nos levam a ter um culto como nós temos. Um culto que equilibra a solenidade com a alegria, com a liberdade, nesse sentido que eu coloquei aqui, né? Da nossa diversidade. Ninguém se assusta quando fala alguma coisa, as pessoas aplaudem espontaneamente, é um sinal de... É como se a gente estivesse dizendo, puxa, como isso abençoou a minha vida, né? É a mesma coisa que eu dizer amém, aleluia, né? Só que é com a mão. Então, um exemplo. Isso para nós não é problema. Também a gente não supervaloriza isso. Como eu falei, eu comentei isso com um pastor amigo, ele não entendeu muito bem. Por que ele não entendeu muito bem? Porque não é prática dele e não fez essa... Ou melhor, não é que não tenha feito essa caminhada, não posso julgá-lo, mas ele não compreende as nossas motivações. A razão por que a gente exercita. Não se trata do caso de um pastor chegar novo numa igreja e mexer com tudo. Agora pode bater palma. Não é isso. Isso é tão nocivo quanto o contrário. Isso é uma construção de vida comunitária, baseada numa teologia bíblica a respeito da adoração. É preciso que a comunidade construa a maturidade. Nós não somos uma comunidade madura, plena. Nós estamos em processo de construção, né? Das nossas vidas, da nossa dinâmica como igreja. Mas acho que, pela graça de Deus, já caminhamos um tantinho, né? E temos esse equilíbrio, né? Zé Maria, Tereza e Dalva. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim, sim. 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 Incomodava, né? Exato. Mas é a postura correta, né? É a postura correta na sua própria vida, não é extravagantemente. Dalva. Assim que eu vim para a igreja, eu não via nenhuma manifestação da membresia no culto, tipo aleluia, glória a Deus. Uma vez, bem nesse senhorzinho que eu ouvi, não me lembro nem quem foi, deu um aleluia, eu percebi que algumas pessoas se viraram numa expressão de estranhamento. Estranhamento, se não reprovação, né? Mas hoje a gente já consegue ver durante o culto, no meu entendimento, no momento apropriado, algumas pessoas dando aleluia, algumas pessoas dando glória a Deus, algumas pessoas falando amém. Então, eu acho que isso é muito perfeito. É uma dinâmica agradável, natural e saudável, salutar, né? E é assim que a gente deve... Exatamente. Um grita dali, outro grita da lá. Às vezes a gente até percebe que há uma competição de quem grita Quem grita mais a sua espiritualidade, né? Pois é. Marli, que ficou quietinho o tempo todo, a participação da Marli vai fechar o nosso estudo com chave de ouro. Exatamente. Era esse tipo de coisa que eu estava me referindo, né? Nós ficamos felizes com a alegria deles. Natural, é isso mesmo. É a dinâmica da família cristã, né? E a gente tem e eu tenho a impressão, porque são os nossos adolescentes. Teoricamente, os nossos adolescentes são a faixa mais imatura da nossa membresia. Desconta das crianças, né? Então, os adolescentes são a faixa mais imatura, em tese, né? Porque tem muito adolescente que é mais maduro do que muito adulto. Mas eu tenho a quase certeza, porque certeza a gente nunca tem, né?
eu tenho a forte impressão de que eles interpretam essa reação de aplauso da igreja exatamente como você falou, Marli. Não como uma exaltação a eles, mas como uma alegria da família pelo crescimento deles, pelo desenvolvimento deles na fé, na caminhada cristã. E isso, de uma forma diferente, realiza aquilo que o escritor de Hebreus fala em Hebreus 10, 25, 24 e 25. Quando ele diz, não deixem de se congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, tanto mais quanto o dia se aproxima. Eu estou citando o texto certo? Quando ele diz assim, acho que esse texto que diz que, eu estou citando Hebreus, que eu gosto demais dessa passagem, mas eu acho que a passagem de Paulo, quando ele diz que consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à prática do amor e das boas obras. Não é esse texto, não? É esse texto mesmo? É o 24, isso. Então, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, quando eles fazem algo bom e nós aplaudimos, o que nós estamos fazendo de uma forma culturalmente diferente? Estimulando, exatamente. Falando, é isso aí, gente, que bom, vão em frente, prossigam nesse caminho. E essa é a compreensão. Isso faz parte da adoração? Faz, porque estamos obedecendo às Escrituras, de uma forma diferente, mas faz parte. Estamos expressando nossa alegria, e, gente, é alegria espiritual. É alegria espiritual, né? Isso é o correspondente ao que Davi fez dançando diante da Arca da Aliança. É uma forma de expressar alegria, não é? Bom, isso posto com a boa lembrança da Marli, como eu disse, encerramos nosso estudo de hoje. Eu fiz uma conta, vamos encerrar nesse momento.